Então vamos lá para a nossa última aula, né? A nossa última videoaula envolvendo estequiometria. E a gente vai falar sobre rendimento de reação química. E quando a gente fala de rendimento de reação química, nós estamos pensando, praticamente todas as reações que a gente fez agora, a gente pensa que aquilo que a gente coloca, a reação é 100% eficiente, que significa que nada é perdido na reação, né? Mesmo quando a gente discute pureza, a ideia de pureza é quando você tem um material que ele é 100% formado por aquela substância que vai reagir. Aqui a gente está pensando num caso um pouco distinto, em que a própria reação ela não tem uma eficiência ideal. Quando você coloca os reagentes para eles formarem os produtos, no próprio rearranjo atômico você tem coisas que não conseguem acontecer de forma completamente eficiente. Você pode ter alguma perda de algum material, você pode ter de alguma maneira algum composto da reação seguir um caminho de uma reação que não é a prevista. Então você tem algumas coisas que podem acontecer com os compostos que fazem a reação não ser 100% eficiente, seja 90%, 70% eficiente. E na verdade, o rendimento, ele vai ter o jeito de resolver o problema com rendimento é muito parecido com pureza, tá? Mas conceitualmente eu espero que você tenha entendido que é um pouquinho diferente, mas a maneira de resolver a situação é um pouco distinta, tá? Então vamos imaginar a seguinte coisa. Vamos imaginar que eu pegue aqui, para dar um exemplo de rendimento, eu pegue zinco metálico, vou reagir zinco metálico em ácido clorídrico, e aqui vamos passar os produtos, vai dar hidrogênio, vou colocar um 2 aqui, um aqui, e aqui cloreto de zinco, ZnCl2 aqui. Muito bem, vamos imaginar que essa reação tem um rendimento de 90%, certo? E vamos calcular a massa de zinco, certo? Quando por exemplo, nós produzimos 3 mol de hidrogênio. Então essa é a situação nossa aí. Então nós queremos calcular a massa de zinco. Já vamos pegar a massa molar do zinco. Massa molar do zinco aqui, 65,4 grama por mol. Então vou refrasear a situação. Eu tenho uma reação que não tem 100% de rendimento, tá? E que ela vai fazer o seguinte: ela produziu 3 mols de hidrogênio e eu quero saber a massa de zinco para produzir esses 3 mols de hidrogênio. Então vamos lá. Se a gente segue a proporção estequiométrica, é 1 mol de hidrogênio é produzido a partir de 1 mol de zinco. Então, se eu produzir 3 mol aqui de hidrogênio, e quando eu falo que eu produzi 3 mol de hidrogênio aqui, eu estou dizendo que eu produzi 3 mol de hidrogênio nesse contexto do 90% de rendimento. Não é no contexto de 100% de rendimento. Então, os 3 mols foram produzidos no 90%. Então, claro que eu preciso de 3 mol de zinco para isso. 1 para 1, 3 para 3. Agora, se eu tenho 3 mol de zinco, 3 mol de zinco, qual é a massa de zinco que eu tenho? Eu sei que 1 mol 65,4 gramas. Então a massa de zinco vai ser
3 vezes 65,4. 3 vezes 65,4. 196,2. 196,2 gramas de zinco foram usados para produzir esses 3 mols de hidrogênio. Só que, como eu disse, esse 196,2 foi no contexto de 90%. Quanto que, na verdade, de zinco, ó, veja como parece problema de pureza, né? Parece, o jeito de resolver é muito parecido. Bom que você saiba disso. Então, o que é a massa total de zinco que a gente usou? Então, a massa total de zinco, vamos colocar aqui MT para a gente não se perder na pergunta aqui, ó. Massa de zinco total. Vai ser 196,2 vezes 100 dividido por 90. Ou seja, 196 dividido 1962 dividido por 9. E vamos fazer essa continha aqui só para deixar bem claro. 1962 dividido por 9 nos dá 218 gramas. Então, essa é a massa total de zinco produzida aí. Produzida não, ao contrário, usada no contexto de 100%, se fosse uma reação 100%, mas ela não tem eficiência 100%, ela tem um rendimento, uma eficiência de 90%. E, portanto, vai acabar produzindo aí, eu preciso colocar mais zinco do que eu precisaria para obter a quantidade de hidrogênio, por exemplo, que eu estou interessado. Certo? Então, o problema de rendimento é muito parecido com o problema de pureza. A gente resolve de forma semelhante. Certo, pessoal? Então, essas são as particularidades aí de estequiometria. Espero que vocês tenham entendido. Não hesite em fazer perguntas, em me comunicar se você tiver dúvidas. Estequiometria precisa praticar bastante, precisa fazer bastante exercício. Então, espero que essa explanação geral, curta, ajude, mas é muito importante que você, no seu íntimo aí, entre em contato com os exercícios de estequiometria para aprender direitinho isso. Grande abraço e a gente se vê na próxima videoaula.